Sábado, agradecendo a Deus. Dona Lalinha, a senhora pode fazer a nossa oração inicial? Posso? Ok. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, né? Levar o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão mais velho. Pedir a eles que nos abençoe, nos proteja e, e dê-nos força, coragem, para que nós possamos adquirir um pouquinho de entendimento para a nossa espiritualidade e que nos dê força para que esse término desse livro nos deixe bastante entendimento, que nos tenha deixado bastante entendimento o estudo desse livro, que para mim eu tenho certeza que deixou, e que esse próximo livro possa nos deixar mais ainda, mais entendimento acima, porque esse estudo que nós fazemos aqui nesse sábado tem ajudado muito na nossa espiritualidade. Que Deus nos abençoe, nos proteja e proteja a todos que estão em necessidade nesse momento e que teremos um bom estudo nessa manhã. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, como a dona Lalinha disse na oração, nós estamos concluindo Missionários da Luz. Na semana passada nós vimos passes e vimos alguns casos, né, de passe, vimos a descrição de como que funciona o passe. Então eu acho até que talvez dispensa a gente rever alguns quadros, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa da semana passada, ficou alguma coisa a complementar, né? Tem muitas pessoas que são experientes nessa área e sempre lembrando que o passe, essa transfusão de energia, existe várias formas, né? Nós até lembramos do benzimento, que é uma forma de passe, né? E tem também agora as terapias modernas aí que alguns psicólogos usam. Inclusive tem algumas terapias que tem essa questão de envolvimento de energia que o próprio conselho às vezes não aceita muito bem. Eu já conversei com alguns psicólogos que às vezes até eles se descredenciam do CRP para poder exercer a terapia alternativa, né? Porque não, às vezes eles criam algumas barreiras nessas terapias que envolve energização e tal, porque não tem ainda a comprovação científica, né, entre aspas, aquela tradicional, mas se for considerar os efeitos e os benefícios alcançados, e tem alguns médicos até, né, que mostram com muita propriedade que ela está dentro da ciência, assim, né, o uso da terapia energética. Aliás, nós estamos mergulhados nela e o tempo todo nós utilizamos, né? Toda vez que a gente se encontra com alguém e manda algum pensamentozinho em direção dessa pessoa, seja ele de bem ou de não tão bem, ele, ele se movimenta essa carga energética. E como nós vimos no estudo, essa carga energética a pessoa absorve ou não, dependendo também da sintonia que ela está. Então nós estamos protegidos por Deus, que está dentro de nós. Por nós que somos Deus também, como Jesus Cristo disse lá atrás, né? Então nós estamos sempre nessa forma de proteger ou abrir a guarda, dependendo da nossa condição. Então a mobilização energética para as curas existe. Então daí que nós somos convidados o tempo todo a manter a sintonia boa para poder tanto gerar energias boas, que faz bem para nós mesmos, quanto compartilhar essas energias. Alguém quer fazer algum comentário ou já vamos para as despedidas? Como energia, nós temos que sempre estar em sintonia com Deus, né? Nossa sintonia tem que sempre estar lá no alto. Nós temos que ter bons pensamentos, só
gerar apenas bons pensamentos. Isso aí é nossa obrigação como ser humano. Filho de Deus, nós temos que gerar boas vibrações para pessoas amadas, para pessoas não amadas, às vezes, que não estão amadas, mas gerar energias boas. Quando você lembra de uma pessoa, de um ente querido, ou às vezes um amigo, uma pessoa que já passou na sua vida, que já se foi também, eu acho que é de bom tom fazer, é, 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 imprimir para ele energias boas. Toda vez que você lembra de alguém, você lembra e envia energias boas para aquela pessoa. Isso aí é um dever nosso, como ser humano. Eu acho que sim. Eu gosto de fazer assim. Certo. Bom dia, mano. Bom Orlando dia. chegou, dona Lalinha. Fez uma boa viagem de retorno. Tudo bem, voltei tranquilo. Não perdeu a mala, não? Não, tá tudo certo. Você sabe como é Orlando que é, né? Velho Orlando, perde. como diz aqui no norte, Orlando tá todo embrulhado, dona Lalinha. Lá pelo jeito tá frio. Tá frio. Aqui tá frio. Tá igual nós aqui sexta-feira. Sexta-feira Agora tá tá até 10 graus. 10 10 graus. graus agora. Pois é, É. tava frio. Credo, frio. Mas estava aqui, que sexta-feira nós todo mundo passou de coberta, enrolado de coberta. Olha. É. Sexta não, quinta. A gente Quinta-feira, aqui ia Agora é um fazer pouquinho mais frio já, né? foi frio demais. Quinta de tarde chegou. Chegou 4 da tarde. Bom, voltando ao nosso estudo, nós estamos então no capítulo 20, o último capítulo do livro Missionários da Luz, se chama Despedidas. É um convite de reunião de despedidas que o Alexandre convocou para todos os trabalhadores, a equipe que ele fazia parte, que durante todo o livro, durante esses 19 capítulos, ele ilustrou, o André Luiz ilustrou bem, né, as experiências, os casos que nós vimos, né, de todas as comunicações mediúnicas, psicofonia, até materialização, né, teve psicografia, as conversas além túmulo, e aí, por último passe, né, que foi no capítulo 19, e agora ele está se despedindo. Ele está indo para uma outra missão, um outro grupo. Então, o André Luiz e tantos outros, né, que estavam ali, como é natural quando a gente vai se despedir de alguém muito querido, né, que compartilhou algumas experiências, alguns momentos com a gente sente aquela saudade já antecipada, aquela falta que a pessoa apresenta para nós. Fala, poxa vida, você vai embora, mas como pode, né? Estava tão bom, você estava nos ajudando, o que nós vamos fazer aqui sem você, né? Porque estavam todos ligados ao Alexandre, que era um líder e conduzia todos para o trabalho aqui na crosta. Ele vai, então, o André Luiz, ele até coloca a palavra aqui, mágoa, né? E sentindo talvez a mágoa que me invadira o espírito, Lísias comentou. Então, outro comentou e ele também falou, eu também compartilho desse mesmo sentimento que o Lísias tem e da partida de um amigo querido. E aí ele falou, né, que ia sentir saudades, como é que ia ficar o trabalho aqui na crosta, como é que ia ficar todos, né? Estavam se sentindo um pouco órfãos, né, por antecipação. E daí disseram para ele, não, o Alexandre não vai nos esquecer, né? Ele vai para esferas mais altas, mais a serviço de Jesus, onde ele vai poder ser mais útil. Então é assim que acontece no dia a dia, né? A gente às vezes precisa se despedir, né, de alguém, né? Seja porque a pessoa vai por uma tarefa, né? Outra, seja porque ele vai atuar numa outra área mais alta, vai contribuir mais, vai produzir mais, né? Então, que é o caso aqui. Então, eles estavam dizendo que vai fazer muita falta, né?
sinto, né? Você vai estar deixando a tarefa no meio, nós não concluímos a tarefa. Como é que você pode ir embora? Então, aquela coisa que eles chamam de passional, né? Aquele sentimento de não querer soltar, né? O companheiro. E daí, o que estava trazendo o convite, né? O Lises falou para o André: nada de egoísmo, André. Nada de egoísmo. Né? Sabemos de todo o trabalho que o Alexandre nos trouxe e tal. Ele vai se ausentar do serviço, mas vai ser consagrado um repouso recreativo que mesmo que sua excursão, aliás, fosse como umas férias, né? Ainda assim, né, cabe a nós a alegria dele ser merecedor disso, né? Não é umas férias, ele vai para trabalhar, mas se fosse, ainda assim a gente deveria ficar jubiloso, alegre porque ele estava indo para uma outra missão, uma outra forma, né? E é necessário então que a gente como diz, não, sacode a poeira e vamos trabalhar, né? Agora está por nossa conta, ele está indo, o nosso líder tá indo, mas agora nós vamos continuar o nosso trabalho. Aprendemos com ele, aprendemos com as experiências, e então a gente se encher desse júbilo de esperança para não cair na preguiça, né? Indolentes e improdutivos, ele diz. E não sermos ingratos. Afinal, ele trouxe muitos conhecimentos para nós. E daí ele acordou. André Luiz, naquele momento, ele despertou, né? Chamou a ele a responsabilidade, né? Falou para não ser egoísta e acordou a consciência. Ele já se equilibrou emocionalmente e saiu daquele efeito, né? Que as notícias tinham feito no começo. E aí ele continuou, né? Porque não era para esquecer das obrigações próprias, não era para esquecer dos aprendizados que teve com Alexandre. E o melhor testemunho de que nós aprendemos, poderemos dar ao instrutor amigo, né? Porque para ele é trabalhar, né? Mostrar que a passagem dele ali foi boa, né? Deixou um legado para todos. Até que ele possa, talvez, retornar, né, ou visitar eles. Muito bem. Então, eles disseram assim que teria que ser gratidão, né, manter-se sereno, né, e esse aí a palavra do Alexandre já, né, ele estava falando lá para eles. E então eles lembrou, né, que saberia como amar, né, como Alexandre se sabia fazer amar. Né? Lembrou algumas qualidades do Alexandre. Né? Ele era superior aquelas qualidades de um verdadeiro líder, né? que é superior pelo aspecto moral, não pela opressão, pela aquela forma dura de ser, né? Que muitas vezes se apresenta, né? Aqueles que adquirem algum cargo, alguma chefia. Não, o Alexandre ele sabia fazer amar, né? Estava dizendo aqui. Humilde sem servilismo. Eu achei essas questões assim muito interessantes, né? Que são as qualidades de um verdadeiro líder, que muitas vezes até a gente estuda, né? Nessas squash da vida, nas aulas de liderança, administração, alguma coisa assim. Ser humilde sem servilismo, né? É o exemplo que o Cristo nos trouxe, né? Ele lavou os pés dos discípulos, mas tinha uma autoridade que, aonde ele chegava, né, a energia mostrava o que ele era. Orientar sempre disposto, não somente ensinar, mas também aprender. A humildade está nisso. Né? A pessoa saber que o outro também tem muita coisa a contribuir. Às vezes a gente recebe lições de onde a gente menos espera. Às vezes até de uma criança. A gente recebe lições e fala, mas não é que é isso mesmo, né? Olha só quem está me ensinando. Então, deu alguns deixas, né, dessa. E o André Luiz, então, ele continuava ainda com aquele sentimento, né, de doía-me o espírito, ele diz, né, a ausência ainda temporária do instrutor.
E ele percebeu que a maioria dos que estavam ali, né, que é sob a liderança do Alexandre, também sentiam a mesma coisa, né? Todos estavam mais ou menos nessa linha de, de dependência, né? Nós às vezes criamos isso. E às vezes nem pessoas que estão junto a nós, né? Nós criamos aquela ideia, né? De, mi, mi- de, como é que fala? De heróis, né? A gente cria heróis o tempo todo, né? A gente se espelha em alguém, né? E cria essas dependências. Então ele fala aqui sobre o velho erro da idolatria, né? Nós temos que ter cuidado com isso. Às vezes a gente observa que um ou outro momento, né, alguma pessoa se destaca agora com a mídia, com as redes sociais, em alguma ação, e a gente elege aquela pessoa como herói. E, dado o momento, aquela pessoa às vezes atua de uma forma contrária àquilo que a gente entende que deveria ser, e aquela coisa cai por terra. A gente percebe que são seres humanos, quais nós somos. Então, nós estamos no mundo de prova e expiação, isso nós estudamos no livro dos Espíritos, onde aqui predomina, né, o mal, né, dentro de nós, e a maioria dos que estão aqui, com algumas exceções, né, como é o Cristo, o caso do Cristo, estão acima de todos na questão moral e de sintonia. Mas a maioria de nós temos os nossos defeitos, né? Mesmo aquela pessoa, aquele palestrante espírita famoso, né? De vez em quando, de repente, ele solta alguma ideia que contraria aquilo que a gente achava correto, e que talvez seja correto, e a gente também está interpretando errado, e a gente tira essa ideia, né, de sagrado, né, de que a pessoa está acima de tudo, né? Então, ele lembra aqui, né, que o amor, né, deve estar presente dentro de todos nós, e, e ele vai fazer, então, o Alexandre vai fazer as reflexões sobre os laços sagrados que unem a todos sem algemar, né? O amor é isso. O amor não prende, não algema. O amor liberta. E a gente confunde muito isso. É com nossos filhos, com a com o cônjuge, né? É com os nossos pais, né? Nós às vezes nós queremos nos algemar a eles, né? Queremos colocar aquela ideia que a gente tem que estar sempre juntinho, e não é assim, né? A gente precisa ter a ideia de que aquela ideia que o Cristo passou, da família universal. E lembrando isso, nós já até falamos isso em reuniões anteriores, a gente muda o tempo todo, né? O tempo todo nós estamos mudando, o tempo todo nós estamos morrendo e renascendo, né? Porque se a gente for pensar bem, olha só, nós mesmos, né? O tanto que nós já passamos, né? Desde a infância até a idade madura, né? Quantas experiências, quantas vivências, até o nosso corpo físico, aquele corpo físico que nasceu já não existe mais, existe outro, né? Nós estamos sempre em mudanças. E às vezes a gente fica preso a determinadas situações do passado, de pessoas que nós convivemos, achando que podemos retomar aquilo ali. Primeiro que nós não somos mais os mesmos, né? E aquela pessoa também deixou de existir. Ela passou por uma outra pessoa, e quiçá uma pessoa melhor, né? Então, ele convida aqui a destruir essa ideia de criar essas idolatrias, deuses, né? E que isso não traz coisa boa, né? Ver a vida de uma forma plena, né? Às vezes a gente tem criado esses deuses, uma forma de fuga, né? Ele diz aqui, o profundo desespero no coração. A gente se apoia nele, né? E é uma forma de nós fugirmos. Ele aqui, ó, não procura o conforto, na procura de conforto individual em face dos problemas graves de nossa vida, raramente encontramos a solução, e sim a fuga, da qual nos valemos com todas as forças que somos capazes para adiar indefinidamente a ação imprescindível da corrigenda ou do desgaste. Às vezes a gente se apoia nessas situações, né, de idolatria, né, e para não enfrentar os nossos medos, não enfrentar os nós mesmos. Mas
ninguém pode fugir à evolução, né? Todos nós temos evolução a cumprir, né? Reencarnamos para isso, e ele deixa uma frase aqui também, ó: junto do instrutor, o aprendiz quase sempre apenas observa, né? Então, ele convida a observar mais, né? As boas práticas, os bons exemplos, a todos nós, né? E ficar com aquilo que é bom, né? Como disse Paulo, retém o que é bom, né? E assim nós somos convidados. É indispensável desenvolver os valores ilimitados a cada um de nós, guardados como divina herança no potencial do nosso mundo íntimo. Nós temos valores enormes, né? E às vezes a gente elege um herói e daí a gente acha que o herói foi embora, nós não temos mais como caminhar, né? Então, nós confiarmos mais nos nossos valores, nos nossos potenciais, né? E nos libertar dessas amarras e caminhar com as nossas próprias pernas, né? Alguém quer comentar alguma coisa até aqui? Ou vamos para frente? Algum comentário sobre liderança? Então, tem aquela velha máxima, né? Dai poder a alguém e saiba, né, como ele realmente é. Aí a gente difere o bom líder, que sabe liderar, sem ser arrogante e agressivo, ou aquela liderança submissa. É um meio termo, você conquista o seu grupo, né, e incentiva eles a trabalharem junto a você, para o objetivo que é aquele grupo. O líder é diferente de um chefe, depende, né? Mas, assim, aí quanto aos pensamentos, às energias, a gente tem que ficar atento. Eu acho que já foi comentado várias vezes aqui no grupo, a gente está estudando. Nós sabemos que nós temos que manter a frequência, igual a dona Lalinha falou, a gente tem que pensar bem, até para aquele que a gente não gosta, o que é mais difícil, na verdade. Mas lançar energias boas, vibrações boas para aquela pessoa que te faz algum mal, ou por algum motivo há aquela animosidade, mesmo não explicável, porque em algum momento a gente sai dessa frequência, porque a gente não consegue manter ela, e aí é que vem os dissabores, né? Eu acho que a dificuldade nós já temos a percepção que a gente errou ao sair da frequência. Aí é manter a serenidade e a humildade de saber que a gente errou e tentar voltar à frequência e pensamentos bons de novo. Isso é que é um exercício difícil, eu acho. Isso. Muito bem. Características do líder. Nosso maior líder, modelo e exemplo é Jesus Cristo, né? Que sempre é o nosso modelo, é o nosso exemplo, né? Então ele convida aqui a nos combater, né, dentro de nós a idolatria recíproca, essa adoração, né, recíproca, e o exclusivismo, né, destruidor, que ele diz, né? Porque uma hora a pessoa se vai, se a gente não criar outros mecanismos para continuar a tarefa, quando aquela pessoa vai, todo se sente órfão e às vezes a tarefa acaba, né? É destruída por conta da ausência daquele que liderou naquele momento. Então a gente sempre está tendo. Quando a gente tem a decepção de um líder ou de um amigo ou de uma pessoa que a gente gosta, eu acredito que não é a pessoa que decepcionou você. Aprendi isso com a vida. É você que projetou aquilo naquela pessoa, né? Aquele ideal. Você acha que ele está super certo, né? Então, o problema não está na pessoa, está na gente. A gente tem que entender que nós somos humanos e somos falhos. Jesus não, igual você comentou agora. Jesus é o líder máximo que soube realmente cativar
tem o equilíbrio necessário, aquela não sei se é placidez pode ser falado, mas a decepção que eu quero falar, quando a gente, em relação a uma outra pessoa, ou aquele ser que você acabou de comentar aqui, a gente, esses, como é que fala? Internet da vida aí, que a gente fala, essa pessoa é muito boa, não sei o quê, e de repente ela dá uma fala. Exemplo, o padre Fábio de Mello agora, está sendo massacrado, né? Tem gente odiando ele pela fala dele lá, e tem gente que acha que tá certo. O problema é a exposição demais, né? Eu acredito nisso, e cada um tem uma opinião, gente, né? Só que a gente tem que saber que as pessoas falam também, Sim. né? Aproveitar o que é bom. Aproveitar o que é bom. É isso que é que é a verdade. Isso em todas as convivências, em todos os relacionamentos, até aqueles próximos, né? A gente projeta no outro, como a Shirley disse, um ideal que não é verdadeiro. E daí a gente se desilude, porque cria aquela imagem que não é fato. Né? Os relacionamentos geralmente começam assim, seja relacionamentos de amizade ou outros tanto, a pessoa sempre aparece com aquela ideia, aquela imagem, né? Porque somos muito cautelosos no início, né? E daí depois vem, cai vem a desilusão, né? Que é uma coisa boa porque vem a verdade. E aí sim nós vamos mostrar se nós queremos ou não, né? Aquela verdade que a gente está enfrentando ali, né? E ele ensina assim, o Alexandre, ele diz, né, que é preciso que um líder ele estimule o crescimento mental dos demais, né, dos seus liderados, né? O líder nunca pode querer que os liderados sempre estejam abaixo dele, né? Ele sempre tem que fomentar para que ele cresça. E se ele cresça, eu cresço junto, né? E se eu não crescer junto, muitas vezes os tutelados eles crescem mais até do que o seu líder, né? Aqui nas nossas lutas aqui da Terra, isso é muito comum a acontecer. E é preciso que a gente enxergue isso sem ficar disputando, né? E na Terra nós aqui no plano físico, né? Nós temos muito essa questão de disputar um com o outro. E agora nessa ideia que o Alexandre passa, aquela liderança que não oprime, que não teme o crescimento do outro e que estimula esse crescimento para que todos possam alcançar a plenitude. Muito bem. Alguém mais? Sobre líder, Odilon, o Divaldo Franco, eu sempre fui fã demais do Divaldo Franco, Chico Xavier, muito fã mesmo. Chico Xavier nunca me decepcionou em hora nenhuma. Aí, naquela época daquela destruição dos três poderes, Divaldo Franco veio a público e falou que o Alexandre de Moraes tinha feito errado demais de prender o pessoal, porque eles não estavam fazendo nada, eles não estavam errando. E tal, aí o youtuber falou muita coisa. Aí um youtuber, que ele, inclusive ele é adventista, ele falou assim, aquele ali é o Divaldo Franco. Vocês podem observar que aquele não é aquele das palestras, não é o dos livros, aquele é a pessoa do Divaldo Franco. Aquele que o, o espiritualista que escreve, que dá palestra, ele está assistido. E ali ele não está assistindo, ali é a pessoa. Então a gente não pode pensar que uma pessoa, um ser humano, não é falho. Então pessoa, era falho. Ele não falhava quando ele estava assistido, por espiritualidade maior. Ele não falhava, só falava em cima da linha mesmo, sobre o amor de Jesus. E quando ele não estava assistido, aí ele errou. Ele explicou direitinho, e ele entende. Então, nós estamos voltando a repetir, né? Nós estamos no mundo de prova e expiação e todos, diz o livro dos Espíritos, todos que reencarnam aqui, né? Estamos nesse processo de evolução.
A gente tem que fazer aqui, não tem ninguém santo, né? Na Ninguém Terra. santo. Todos nós temos as Vamos cuidar nossos equívocos, né? E daí a gente precisa nos considerar, primeiro, o amor, né? O amor incondicional, né? A todos. E depois a gente vê as coisas boas que cada um realiza. Lá de vez em quando lá de vez em quando seria muita pretensão, né? Com muita frequência a gente resvala, né? Então a gente precisa considerar isso, né? Ser mais amorosos com todos e conosco mesmo, até mesmo conosco, com as nossas falhas, que lá de vez em quando nós falhamos, né? Então a gente precisa ter esse olhar para todos e nos olhar também, né? Que todos fazemos parte desse processo, né? E aproveitar o que é bom, né? Novamente, aproveitar o que é bom, né? Não desprezar as coisas boas que o outro faz. E todos somos filhos de Deus, todos temos qualidades, nós temos mania às vezes, né? Uma tendência, aliás, né? De tornar, né, o outro uma pessoa extremamente errada, desconsiderando tudo que ele fez de bom por conta, às vezes, de uma coisinha, né, que a gente acha que não está dentro do que é certo. Então, nós somos vítimas voluntárias da idolatria. O que é voluntária? Nós decidimos ser idólatras, né? E daí nós criamos esse vácuo quando a pessoa se vai ou quando a pessoa se mostra como ela realmente é, daí a gente se desilude completamente. Então é preciso a gente ter essa amorosidade com todos, né? E perceber que todos somos filhos de Deus. Até com criminoso, né? Não somos lembrados primeiro por Jesus, né, que diz que nós precisamos perdoar indefinidamente e é, perdoar aqueles nossos inimigos, aqueles que nos fazem mal e até fazer o bem por eles. E no Evangelho segundo o Espiritismo, lembra da caridade com os criminosos também, né? E aí ele encerra a conversa com uma oração, né? O Alexandre, né? Ela é um pouquinho longa, eu acho que, não sei se a gente ela é longa para a gente ler. Eu vou deixar disponível depois no grupo e vou pedir para alguém fazer a leitura dela para Dona Lalinha ler. Quem que apresenta Oba, com voluntário? Dona Lalinha ouvir. Alguém se apresenta com voluntário para fazer a leitura no áudio para nós. Posso ler? Aí, Posso ler? aí eu vou colocá-la no grupo depois. Para a Tá. gente começar grava ela. A Shirley grava ela para nós. Isso. Pra gente Eu gravo e coloco lá depois. Ou é para ler agora? Não, depois, Não, né? depois, pra gente começar o nosso O outro livro, né? outro Ok, eu livro. gravo ela, depois leio e Isso, eu mando vou aí. colocar os quadros, né, disponibilizar para ficar mais fácil daí para fazer essa leitura. E, Combinado. combinar. Agora nós vamos então só iniciar, né, o prefácio dos Missionários da Luz, que eu tô não sei vocês, mas eu tô ansioso para a gente começar. Missionário da Luz não, Obreiros da Vida Eterna, né? Para que a gente Eu também. começar ele, que ele fala sobre morte, né? Morte. E você vê que ele terminou aqui o Missionários da Luz, né? Com adeus, né? E no outro a gente não, todo o livro, né, vai falar sobre os desencarnes, né, sobre morte. E ele vai começar no prefácio, né, que o prefácio é de Emmanuel, o Emmanuel fazendo uma introdução, né, nessa questão da morte, como é que ela... Mas vamos lá, deixa eu botar o quadro aqui, para nós começarmos. Obreiros da Vida Eterna.
sumiu o arquivo aqui que eu fui, mas eu vou fazer ele pela internet mesmo, vamos ver se dá certo. Eu tinha feito algumas imagens. Vamos ver aqui. Escondeu, Escondeu. Dilma. Escondeu. Escondeu. Parou. Prefácio. Persistência no temor da morte, apesar do progresso humano. Então, olha que o Emmanuel aqui, ele faz alguns comentários sobre essa questão do como é que a gente vê a morte, né? Desde lá de trás, né? O mistério que se criou, né? Que a gente não tem esse medo, né? Essa insegurança com a morte. E, então ele faz uma crítica à questão, né, de a gente manter ainda essas ideias, né, de a morte ser uma separação para sempre e tal. E daí ele faz um questionamento sobre aquelas ideias, né, das ideologias tradicionais, né, aquela ideia do céu e inferno, da ideia da pessoa ficar dormindo, né, esperando o dia do juízo final. E então ele lembra que a continuidade, né, na vida espiritual, que nós entendemos assim. Então ele convida para a gente ter uma ideia mais profunda disso aí. Ele lembra dos mistérios da morte, né, dos gregos, dos egípcios. Lembra que os egípcios, né, faziam os reis, né, os faraós, né, aqueles templos, as pirâmides para guardar as riquezas, e cheio de armadilhas para que quando a pessoa acordasse com o corpo físico ele pudesse continuar com as riquezas que tinha. Então todas essas ideias, né, que a gente ainda guarda por ignorância, né? As populações criam essas ideias de inferno, de regiões onde vão as pessoas quando morrem. E então é uma forma de a gente achar que vai continuar a mesma vida, a mesma forma que nós estávamos aqui, lá no outro plano, né? E daí ele lembra aqueles questionamentos que nós temos nas obras espíritas, né? De como que você justifica a justiça de Deus diante dessas ideias, né? De se perder para sempre ou diante da pessoa ir para o inferno ou para o céu. Aquelas lembranças que nós temos, que as pessoas que ficam, né, que vão para o céu e um ente querido vai para o inferno, ela vai sentir sofrimento, né? Como é que ela vai se... Uma mãe vai perceber o filho no inferno e ela no céu, ela vai estar no céu, né? Então ele vem essa lembrança que o céu e o inferno é aquele sentimento, aquela emoção que nós guardamos dentro de nós. E o Espiritismo ele vem apresentar essa ideia de céu e inferno, da ideia de morte mais consoladora, mostrando primeiro que ninguém morre, né? E que, como disse o Cristo, né, há muitas moradas na casa do meu Pai, há muitas dimensões de vidas, mesmo aqui onde está, sem essa questão do espaço físico, a gente considera, da questão temporal e tudo mais. Então ninguém morre, né? E o aperfeiçoamento prossegue em toda parte. A vida renova, purifica e eleva os quadros múltiplos de seus servidores, conduzindo à vitória e à união suprema da divindade. Então, nesse trabalho que o André Luiz traz para nós, ele mostra então que nós estamos apenas numa fase, né, da vida. E se a gente tivesse, talvez, essa ideia, né? A gente tivesse conseguido criar essa ideia desde lá de trás, talvez a morte não fosse tão dolorosa como ela é hoje. E a gente já percebe que a morte é dolorosa para alguns e para outros nem tanto, né? A gente percebe já que há essa forma de encarar a morte diferente, né? E o espírita, né,
tem essa motivação, né, de encarar a morte um pouco melhor pela própria conhecimento da doutrina espírita. Até os velórios, né, quando é feito assim, dentro de um ambiente espírita, ele tem uma forma diferente, né, de se fazer, né, naquela forma assim tão triste, né, de dor mesmo, extrema, que a gente vê em outros meios. Né? E em outros meios também tem pessoas que encaram de forma mais amena essa questão da morte. Mas dentro da doutrina espírita é mais fácil a gente sentir essa forma, né? De encarar a morte. Alguém quer fazer algum comentário sobre essa questão? Estejam à A vontade. morte, Odilon, a morte é igual assim, por exemplo, uma pessoa, um nosso ente querido, viaja para o exterior, a gente perdeu o endereço. Um dia a gente encontra o endereço daquela pessoa. Foi embora. Mas a gente sabe que ele está vivo. Ele não está morto. Ele morreu foi aquele corpo. Mas o espírito, ele está em algum lugar. Eu não tenho, por exemplo, eu não tenho o direito de saber aonde está direitinho. Mas eu sei que está. Então é isso que a gente tem que entender. Que ele está em algum lugar. E dependendo do que ele fez, ele, aqui na Terra, ele deve estar num bom lugar. E dependendo do que ele fez, ele não está. Então, a gente tem que sempre ficar sempre em oração, em vez de chorar. Orar por ele o tempo inteiro, para que a pessoa que às vezes não fez coisa tão boa, para que ele encontre um lugar melhor, né? Ou ele se auto-encontre, porque às vezes ele nem está se encontrando. Para ele por isso, para ele se encontrar e evoluir. Eu acho que eu entendo mais ou menos assim. Ele foi fazer uma viagem que ele não sabe contar. Foi para o exterior. Viajou e jogou o endereço fora. Então, E o telefone é difícil ainda, não tem mais essa. Que ele tem que ligar para nós não liga para ele. Né, Dilon? é isso É o mesmo. outro lá que liga, nós não liga para ele de jeito nenhum. Só de lá para cá. E todos nós, né? Todos nós já passamos por momentos, né, de morte na família, ou em entes queridos, ou em amigos, ou vamos passar. Né? Então, a gente já sabe que isso é uma coisa que todos, né? Todos temos que passar. Né? Então, a gente precisa ir acostumando com isso, né? Entendendo, ressignificando, olhando, né? Com esse olhar que a doutrina espírita nos oferece. E nós somos o tempo todo preparados para esse momento, né? De enfrentar, seja conosco mesmo, seja com alguém, né? De nossa convivência. Então, a gente precisa ter essa visão, né? De que a morte ela vem, né? Para todos. E então ele coloca alguns questionamentos, né, que nós até já colocamos aqui alguns deles, sobre essa questão, né, das contradições, né, daquela ideia da eternidade, que a pessoa vai para o inferno ou vai para o céu. Né? Então lembra da ignorância. A maioria de nós somos ignorantes. Né? Então, se nós aliás, né, Jesus mesmo, lá quando estava na cruz, ele falou, né, perdoai porque não sabe o que fazem. Né? Então nós temos essa forma de fazer as coisas por ignorância, porque já realmente, se a gente soubesse as consequências, né, dos nossos atos, da nossa forma de ser, com certeza, né, já não ia querer fazer mal para nós mesmos. Né? Então, a influência da ignorância, a pessoa comete erros. E daí ele lembra também que lá atrás, né, como é que poderia condenar o homem, né, por ele estar no primitivismo lá, né,
sedento de dominação e de caça, né? Ali era um momento em que ele estava aprendendo também, né? Ele lembra também, né? Esse é um item aqui, que é onde a pessoa, o espírito, segundo algumas crenças, né, no momento da morte, se ele se arrepende ou se ele elege Cristo como Salvador, ele está salvo de ir para a eternidade das penas, né? E para o inferno de forma eterna, que é uma coisa bastante incoerente, né? Aí aquele que não teve a oportunidade de se encontrar com um religioso, né, que oferecesse, olha, se você se arrepender agora, você vai para o céu, né? E aquele que não teve a oportunidade, como é que fica? Vai ser condenado ao inferno porque não aconteceu isso? E aquele que geralmente começou só, né, a trabalhar a virtude, de repente ele desperta lá, né? É muito comum a gente ver isso, né? Fala bem assim, se eu fosse jovem de novo, eu faria tudo diferente, né? Porque já enfrentou várias dificuldades, várias consequências dos atos impensados, e aí começou a iniciar, né, aquele trabalho, né, no caminho do bem, da virtude, mas ele fez muita coisa errada, então ele vai para o inferno, né? Não vai ter oportunidade de continuar aquele trabalho no caminho virtuoso. E a doutrina espírita oferece a reencarnação como ideia, né? Como ideia não, como um fato mesmo, de que nós temos um futuro de evolução, futuro evolutivo, que nós já viemos de milhares de reencarnações e vamos continuar até chegar a espíritos puros. E aí ele pergunta também o que vai fazer esses espíritos que estão redimidos, aqueles que foi escolhido por Deus para ir para o céu. Eles vão fazer parte da corte celestial. Será que é mais ou menos parecido com o rei, né, que tem aquele monte de conselheiros e tudo ao lado dele, né? Que gênero de tarefa vai caracterizar? Na doutrina espírita nós entendemos que não muda muita coisa, né? A gente passa para o outro plano, vai continuar trabalhando, né? E vai continuar evoluindo se assim nós desejarmos. E aí ele ainda, até como uma provocação, ele disse, vão se formar então apóstolos só para aposentadoria compulsória. A pessoa vai desenvolver todo um trabalho aqui, vai crescer, né, espiritualmente, no caminho do bem, e aí chega lá no plano espiritual, estão aposentados, vão ficar gozando, né, da glória interna, né? E aí ele lembra aqui, né, aquilo que nós já falamos, né? Como vai ser um pai carinhoso ver os seus filhos entregues a Satã. Ou então, que alegria reservará a esposa dedicada e fiel que tem o esposo nas chamas consumidoras no inferno. Enfim, ele vai colocando várias questões, né, que lembra os estudos que nós temos com Allan Kardec, que leva também a esse conhecimento, né, de como que se processa a vida no plano espiritual. Bom, é mais isso, né, que ele fala sobre todo o prefácio, né, e ele finaliza aqui o prefácio dizendo que Jesus, que é o Cristo de Deus, recebeu manifestações de sarcasmo, da ignorância, da leviandade. Por que motivo nós outros, simples cooperadores do outro mundo, teríamos de ser intangíveis? Procedemos, pois, no serviço da verdade e do bem, cheios de otimismo e bom ânimo, a caminho de Jesus e com Jesus. Ele convida que nós olhemos a justiça de Deus e olhemos Jesus, né, como nosso modelo de vivência. Já faltam 5 minutinhos, né, para 9h30. Vamos ver se encerrando por aqui. E na próxima reunião nós faremos o capítulo 1. Vamos conhecer o início do trabalho do André Luiz nessa nova obra, Obreiros da Vida Eterna.
Eu convido a todos a se manifestar com relação a esse prefácio, se alguém quiser fazer mais algum comentário, senão nós já encaminhamos para o encerramento. Alguém quer comentar mais? Alguém quer comentar algum testemunho, né, sobre essa questão da morte? O problema da morte é o apego às coisas materiais, né? A gente está muito atrasado, né? A gente fala do céu e do inferno que os nossos irmãos evangélicos pregam, mas a gente também tem o nosso atavismo, nossos atrasos, né? Hoje, o apego nosso é muito grande demais. É fácil a gente falar, mas quando desencarna um ente querido nosso, a gente entra em crise. O espírita também, eu conheço espírita aqui na minha terra, que inclusive deixou de ser espírita quando o pai morreu. O pai velhinho, né? Quer dizer, é a evolução. A gente está num nível ainda bem fraco de evolução. Nós não temos ainda essa evolução 100% para aceitar numa boa, né? Agora já é muito bom, por exemplo, igual eu, desencarnou meu filho, minha esposa, né? Eu não atribuo a Deus de jeito nenhum. Deus não é culpado de nada. Então isso já é bom. Agora sentir, a gente sente, não tem como não sentir. Falar, não, eu encaro numa boa, dando risada, feliz, isso não existe, né? Ninguém, a gente, é um momento assim, que a gente realmente é muito difícil aceitar numa boa, né? Deveria, correto é aceitar. Mas a gente não aceita numa boa, porque o apego às coisas materiais é muito grande. Vixe. A gente aceita porque é necessário, né? É necessário aceitar. Eu lembro quando meus pais morreram. Sim, é necessário. É necessário a gente aceitar, mas que aceita de bom grado, não. Não. Eu fui montado a eu não queria, não. Mas a gente fica triste. Aí uma tristeza muito grande, né? Muito grande. Quando minha mãe faleceu, eu levei mais de um mês para poder eu voltar ao centro, assim, me centralizar de novo. Eu não ia na casa do meu pai durante um mês. Eu morava lá em Minas Gerais, fiquei um mês sem ir lá, porque eu não podia lembrar da imagem dela, que aí eu virava esquisito. Foi horrível, Deus me livre. Mas eu sei que ela está bem. Ela ligou de lá para cá. Aí eu nunca consegui ligar para ela, mas ela mandou uma mensagem. Então, o Maurício mostrou a mensagem que ela mandou. Tem esse consolo também, né, dona Larinha? Lá de vez em quando eles mandam notícia para nós. Eu perdi o endereço dela, mas ela mandou mensagem, fala que está bem. Uma benção, né? Eu espero que meu pai mandou uma mensagem, deu uma ligada para cá. O telefone acho que ainda não está funcionando de lá, não. Daqui para lá não funciona, não. É só de lá para cá. A linha telefônica deles lá não está muito boa ainda, não, para ligar daqui para lá. Ok. Nosso horário está 9h30. Vamos ver se ele vai derrubar nós. Quem faz a oração? Se derrubar nós... Orlando. Bom final de semana para todos nós, né? Muita paz. Você faz a oração, Orlando, final? Sim, que é levar o pensamento a Deus, a Jesus, continuar com esse pensamento, né? Pedir a Ele que nos ampare, nos proteja. Agora vamos começar um novo livro, né? Pobreza da Vida Eterna. Que Deus e Jesus abra a nossa mente, o nosso coração, para que a gente seja bastante receptivo e aprenda as coisas que nele contém para a gente colocar em prática. Um bom domingo a todos, um final de semana melhor ainda, né? Que a gente possa vivenciar a verdadeira vida de espírita que nós somos, e cristão, né? Acima de tudo. Que Deus abençoe a todos
e ilumine também a mente, o coração do Odilon, para que ele consiga passar as mensagens como tem passado para nós sempre. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Que assim Que assim seja. seja, muita paz.